Black Mirror é uma série britânica criada por Charlie Brooker, que estreou em 2011 e é conhecida por explorar temas sombrios e satíricos relacionados à sociedade moderna, especialmente no que diz respeito à tecnologia e seus efeitos nas vidas humanas. Cada episódio é autônomo, com uma história, elenco e ambientação diferentes, mas todos giram em torno de um futuro distópico ou de uma visão distorcida do presente. Vez ou outra aqui na vida real, alguém aparece com uma ideia muito fofa, mas que pode se transformar em algo terrível e enlouquecedor. Na China, o sistema de crédito social, que tem apoio de parte da sociedade, já é uma realidade. Aqui no Brasil, uma das propostas da candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, fofinha, né? É a criação de um sistema de pontos que premia o cidadão que participa de programações culturais, frequenta academias municipais, entrega lixo reciclável em ecopontos e comparece a consultas médicas. Parece inofensivo, não? Mas ao assistir o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, Queda Livre, vemos que isso pode ser apenas o começo de uma realidade bastante assustadora. E é sobre isso que falaremos neste episódio do Cine Quinto. Roda a vinheta! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco, beleza? Bom, a gente vai falar aqui do Black Mirror, só que de um episódio específico. Provavelmente, outras vezes eu posso voltar aqui a falar do Black Mirror, porque é uma série muito interessante. Ela é meio... como eu posso dizer... Eu não diria rasa, mas ela é meio assim, simples de entender, tá? Ela não é uma coisa muito assim, cheia de profundidades e coisas assim, mas é um estilo que eu acho bem interessante. Agora, é pra quem gosta, né? Porque no final você sai sempre com uma sensação meio esquisita. Tem um episódio que chama White Bear, que fala sobre justiça e injustiça, que você sai assim meio... uma sensação bem ruim. Aquele episódio de Natal também, não sei se vocês assistiram, mas é uma série assim difícil, no sentido de que você não sai assim, que legal, você sempre sai meio pensando na vida. Mas ela é interessante, tem uns temas que são muito, muito importantes e que a gente... volta e meia até fala aqui no Quinto Elemento. Bom, nesse caso a gente está falando do episódio Nose Dive, que é mergulho de cabeça, mergulho de nariz, queda livre, como traduziram. E ele começa já com uma trilha meio melancólica, apesar de estar tudo perfeito, limpinho, meio Truman Show, sabe? Não sei se também vocês assistiram, é excelente Truman Show. É tudo muito organizadinho, mas aquela trilha melancólica e ela correndo no parque, na verdade no condomínio, e você fica já com uma sensação de que aquilo ali tem alguma coisa desencaixada, né? As pessoas são muito simpáticas, mas é uma simpatia assim fora do comum, um negócio assim absurdamente simpático, aquela... Você reconhece, né, quando a pessoa tá sendo over, né? E você como espectador ali, você não tá muito sabendo o que tá acontecendo, mas você acha estranho, aquilo dá uma impressão meio esquisita. Então a gente descobre que tá todo mundo meio que avaliando tudo, né? Estão julgando as pessoas. Então, olha só, primeiro a gente já vê essa coisa, lembra? Lá, JC, 2000 anos atrás, falou pra gente não julgar, e a gente vai ser julgado do mesmo jeito que a gente tá julgando os outros. Então, esse é exatamente o tipo de julgamento que ele falava. Não quer dizer que você não pode fazer justiça, né? Mas é essa coisa de você ficar avaliando todo mundo, esse julgamento sem misericórdia, sem skin on the game, como falam, né? Que é você tá com, em português castiço com o na reta, né? Você tá julgando sem ter nenhuma consequência com seu julgamento. Se você julgou certo ou errado, a única consequência é a sua consciência, que nem sempre funciona muito bem, né? A gente tem que dar esse braço a torcer aí ao Sete Peles lá. Mas é isso, né? Então, no final... Se você não tem essa consciência, se você não tem o cu na reta, se você está julgando sem misericórdia, no final você não está fazendo justiça. É uma espécie da lei da turba, sabe? Do mob rule, como fala em inglês, que é aquela coisa de todo mundo. Queimem aquela bruxa. Quem assistiu o sensacional Monty Python, o Cálice Sagrado, Em Busca do Cálice Sagrado, tem uma das cenas mais engraçadas da história do cinema, que é quando eles vão queimar uma bruxa. Eles chegam com a mocinha lá, ela é uma bruxa, e como você sabe que ela é uma bruxa? Aí chegam com aquela ciência toda. Quem quiser assistir, depois assista esse filme. Talvez eu fale aqui do Monty Python, porque é um dos meus grupos favoritos, mas enfim, essa coisa da turba, né? Todo mundo... É a democracia no seu lado mais perverso. Ou seja, se a maioria decide uma coisa ruim,
tudo bem, porque foi a maioria que decidiu. É mais ou menos o que acaba acontecendo nesse episódio. E aí, quando se trata de julgamento, a gente sempre tá falando, quando fala de liberdade de expressão, por exemplo, quando a gente fala de julgamento, de juízes e de coisas assim, a gente tá sempre dizendo quem está julgando, a partir de qual moral, qual é a moral que está julgando aquela coisa. Então, é muito fácil você falar, tudo bem, deixa um cara julgando lá e ele vai decidir o que é certo e o que é errado. Beleza, quem é esse cara? Quais são os valores morais dele? Porque se hoje em dia a gente já tem o okeísmo, né, que a gente sempre fala aqui, que ele diz que a verdade é relativa, você pode ser tudo, basta você querer. Não existe uma verdade objetiva. Se você acordou se sentindo alguma coisa, você vai ser aquilo. Porque eles assistiram os filmes da Disney e entenderam errado, que tudo que eu quiser eu posso ser, aquela coisa super Xuxa contra o baixo astral, né? Então, que eu também já falei aqui, mas a verdade ela não pode ser relativa. Se eu te der um murro na cara e falar, não, a minha verdade eu estou te dando um beijo, não existe uma verdade objetiva. E quando você relativiza a verdade, você também relativiza a justiça. O que é justo? Se eu falar, se eu questionar qualquer coisa. Teve um cara que foi preso na Inglaterra porque ele perguntou quem é Allah? Ele perguntou de uma forma um pouco mais malcriada, vamos dizer assim. Mas, ok, ele não pode ser malcriado, é contra a lei ser malcriado, né? Agora, estão queimando. Hoje mesmo eu vi uma notícia, recebi uma notícia de manhã, no dia da gravação aqui, que queimaram mais uma igreja na França. Então, assim, e aí, né? Olha só os pesos e as medidas completamente diferentes. E aí ninguém é preso porque, sei lá, não acha o cara, dão aquelas desculpas e... Enfim, vocês já sabem, né? Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer aqui é assim, se existe alguém que está julgando, ele tem que julgar a partir de uma regra moral mais elevada. Por isso que a gente fala, você acredite em Deus ou não, você não precisa ser um crente, mas a gente sabe que aqueles 10 mandamentos funcionam quando a gente usa e a nossa vida é regrada, a gente faz as regras a partir daquele julgamento moral, que eu como crente acredito que está no coração de todo homem, ele sabe no fundo o que é certo e errado. Mas, mesmo que você não seja, são leis que sempre funcionaram, que estão aí em todas as constituições de lugares que foram mais livres, mais felizes, mais prósperos. Então a gente... Se for baseado, por isso que a gente acha que essas leis elas têm que estar acima, inclusive do capitalismo. Muita gente fala, vocês são porque a gente critica o capitalismo quando ele não tem essa lei moral, você amar o próximo, você perceber que o outro tá ali, que você não pode fazer qualquer coisa só pelo dinheiro, ou só pelo social, ou só pela igualdade, ou só por qualquer coisa. O outro tem que estar acima. O outro não, né? Na verdade, o outro lá em cima, mas tudo bem. Bom, continuando aqui na série, corta pra menina no espelho dando risada sozinha, treinando uns sorrisos falsos ali. E a gente percebe que ela já tá louca. Ela enlouquece no final, teoricamente. Mas, na minha opinião, na minha visão, e na visão de qualquer um que tá olhando ali, ela já tá doida. Aquilo já é um mundo louco, já enlouqueceu as pessoas. Ela só expressa a loucura dela de outra forma no final, né? E o irmão dela é um cara mais normal, mais pé no chão, mais ligado à realidade. Ele reclama do exagero, dos sorrisos, elogios, dessa vida de Instagram, um mundo completamente da inveja, da vaidade, porque assim, quando você começa a julgar os outros, você começa a ver pessoas que se dão melhor, porque por causa desses julgamentos superficiais, você acaba tendo inveja de alguém que tem mais, porque ela é julgada daquele jeito, só que ela não é julgada pelo bem ou pelo mal, ela é julgada porque ela foi simpática. Nem sempre a pessoa mais simpática da sala é a pessoa mais verdadeira, a pessoa mais honesta, às vezes, aliás, muitas vezes é o contrário. A pessoa que quer agradar, que quer falar tudo que você quer ouvir, é aquela pessoa que tá tentando te enganar. O demônio não chega falando, por exemplo, que vai, eu vou acabar com a tua vida. Não, ele vai falar, eu vou fazer tudo que você, é tudo por você, vem com aquele sorrisinho e não sei o quê, ou na forma de uma mulher bonita, ou na forma de dinheiro. Então assim, é sempre essa coisa de você olhar a superficialidade e premiar a superficialidade, e não o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Um bom exemplo que o filme dá é quando ela tá na lanchonete, ela chega numa lanchonete e vai pedir um café, e é todo mundo super simpático um com o outro, fica dando ponto, plim, plim, ponto, 5 estrelas pra você, não sei o quê. E aí ela pede um café, e ela mal toma o café, e aí quando ela pega a bolachinha, ela morde a bolachinha, cospe,
Só pra bolacha ficar mordidinha ali, fica uma foto bonita. Ou seja, é tudo aparência, ela nem aproveita o prazer da vida mesmo, o que ela tá fazendo. Vocês não reconhecem isso aí quando vocês vão lá no Instagram, né? O cara mais preocupado em tirar a foto do que em aproveitar o momento de estar com a família, de estar num lugar bonito, né? Fica aquela fila enorme de gente tirando foto. Aliás, tem aqueles vídeos muito bons que fala no Instagram e na vida real, né? Que o cara mostra que, assim, no Instagram tudo é lindo e não sei o quê. Esse capítulo fala bem desse tipo, assim, dessa realidade do Instagram, da vaidade e de tudo que você tá julgando, né? Você tá sempre avaliando. E aí, nesse momento do filme, a gente percebe que as pessoas têm uma pontuação e através de um chip ou alguma coisa parecida implantada no olho, na íris ali, você consegue ver a pontuação dos outros. Então, você tá passando na rua, você vê, ó, aí aquele cara é um 4.2, é legal, tá ok. E aquele ali é um 2.4, melhor eu atravessar a rua, sei lá o que esse cara vai fazer. E aí, a gente também vê isso na realidade, isso já existe em uma forma, claro, nesse filme, como a gente falou, na série é bem exagerado. Mas na vida real existe. Quantos Uberes ou iFoods, pessoas que estão no iFood, ou mesmo no Google, lá, o cara tem um negocinho dele, e aí porque alguém não foi com a cara, ou porque ele falou alguma coisa infeliz, às vezes nem infeliz, falou uma verdade que incomoda, ou então aconteceu alguma coisa, e o cara vai tirando estrela, vai tirando... E eu falo... Até por mim, ontem mesmo eu tava passeando no parque e, onde a gente vai almoçar? Você vai olhar, você dá uma olhada nas avaliações do Google e tudo. Então, é um negócio que a gente já tá vivendo e é perigoso, porque às vezes é isso. O cara pode ter uma avaliação ruim porque um monte de cara militante não gosta dele porque ele é bolsonarista, ou sei lá. Vice-versa também, né? Porque o cara é petista. Então, é uma espécie de fascismo moderno mesmo, porque o fascismo nada mais é, simplificando obviamente, do que a turba decidir, né, a partir de algumas verdades, né, que o outro pode ou não ser uma pessoa aceitável na sociedade. Então, pensar diferente pro fascista é um horror. Só que hoje, as pessoas que te chamam, né, eu sou chamado disso o tempo todo, são as pessoas mais totalitárias e que menos querem a diferença de ideias, né. Eu nunca defendi nada assim... de ninguém, bater em ninguém, essas coisas, mas eu sou chamado o tempo todo desse tipo de coisa, enquanto o cara lá mesmo, que fala, LGTV, não sei o que lá, e tá defendendo surrar, matar, enfim, todas essas coisas absurdas. Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas, porque já tá na nossa realidade, né? Então, o Black Mirror é interessante e é angustiante justamente por isso. Tá muito perto, tipo assim, é uma vírgula a mais do que a gente tá vivendo, né? Então, todas as relações são baseadas numa troca com interesses baixos, né? Não é baseado na honestidade, no amor ao próximo, na amizade. Por exemplo, no trabalho dela, logo depois ela chega no trabalho e tem uma briga de namorados. E ela nem sabe que isso aconteceu, e aí tem um cara todo desesperado, que é um dos namorados. São dois homens, né? Tem aquela coisa também, né? Já tem os gays lá. Mas aí ele também nem é bandeiroso, é só um dado ali. Não é um negócio que fica lá fazendo somos gays. E aí esse casal se separa e um deles tá lá e ele é odiado por todo mundo, sei lá qual é o motivo, todo mundo tomou as dores de um dos lados. E ela não sabe disso, meio que dá uma atenção pro cara e ela perde um monte de ponto por causa disso. Então você vê, é aquela coisa, você tá sempre num estado de atenção totalitário, achando que se qualquer coisa que você faça, que nem é errado, tipo, você deu uma atenção pra um cara, de repente pode te dar realmente efeitos reais, né? Reais, isso aqui é o lance. Não é só uma coisa de vaidade nesse caso, aliás, nem aqui no nosso caso. É uma coisa que causa efeito real. Por exemplo, se alguma dessas agências de fact-checking resolve checar alguma coisa que eu falei no Twitter ou não sei o quê, aquilo lá, e eu tenho, sei lá, tenho um site, aquilo lá vai derrubar meu site, vai fazer com que eu saia do YouTube, vai fazer com que eu que eu seja derrubado em outras redes, isso vai fazer com que eu perca algum dinheiro que eu esteja ganhando nessas coisas, ou isso acontece, que nem eu falei, nos restaurantes, em todos os lugares. Então, existe não é só uma questão de, vaidade, eu tomei uma nota baixa. Não, aquilo tem realmente um resultado real. Esse é o problema desse tipo de lei da Tabata, porque você parece, super legal, quem fizer vai se dar bem, quem não fizer vai se dar mal. Até que isso começa a se inverter. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente. Bom, aí a gente descobre que ela quer uma casa nova pra morar sozinha, sem o irmão. E aí ela chega pra ver, né?
a casa, que é uma casa super bonita, moderna, aquela coisa. E aí você já vê, tem um holograma dela mesmo, mais bonita, e aí tem um carinha dando uns amassos nela, tudo isso como se fosse... A propaganda da vendedora é isso, né? Ela bota o holograma dela vivendo feliz ali naquele lugar. E aí nesse caso da propaganda, que é super sexualizada e tal, você vê que às vezes o woke, ele tem um ponto, né? A esquerda, os caras assim, eles têm um ponto que é real, realmente. A propaganda às vezes tratava a mulher que nem lixo, que nem um objeto e nada. Todo cristão, por exemplo, era contra isso, mas hoje parece que o woke, que é contra o cristão, fala: olha como vocês tratavam as mulheres. Mas o Cristo fala pra gente tratar as mulheres de um jeito, né? Aliás, se você não viu o nosso vídeo da Branca de Neve, assiste, porque lá eu explico tudo essa coisa de mulher e falo tudo que eu penso sobre isso. Mas, continuando no vídeo, para ela conseguir pagar a casa, ela precisaria ter mais do que 4,5 de nota, né? É sempre de 0 a 5 as notas. Então ela precisava ter 4,5. E aí ela não é que ela perde alguma coisa tendo menos, é que ela ganha vantagens tendo mais. Então olha só como é interessante isso. Isso acaba sendo só uma questão semântica. Você lembra, eu não sei quem é mais velho aí vai lembrar, dos cartões de crédito, né? A gente até hoje tem cartão de crédito, mas na época até que você passava no papel para cobrar o cartão de crédito, você tinha uma lei no Brasil que proibia o cartão de crédito, o cara que vai receber em cartão de crédito, de cobrar uma taxa de cartão, sendo que ele está pagando uma taxa para receber o cartão. Se fosse em dinheiro, ele não pagaria essa taxa. Então, o que acabou acontecendo? Né? Ele falou, não, eu não vou cobrar taxa nenhuma. Agora, se você pagar em dinheiro, você tem um desconto. Então é mais ou menos o que essas coisas acabam causando, né? Ah, não, olha, ninguém vai punir ninguém por ter um baixo pontuação social aqui. Você vai só ganhar vantagem se você tiver uma pontuação a mais. E aí acaba acontecendo o efeito cartão de crédito, que, não, a gente não vai cobrar mais pelo cartão de crédito, a gente vai cobrar menos se você não tiver o cartão, se você pagar em dinheiro. Então, cuidado justamente com esse vídeo aí, eu não falo filme porque não é um filme, essa série, fala justamente pra gente perceber o outro lado da moeda, né? Você fala, até que parece uma boa ideia, né? Vamos até meio meritocrática, né? Vamos ver, olha só, as pessoas que fizerem isso, elas vão ganhar mais. Só que é o seguinte, o que é isso que eles estão falando? Lembra que a gente está na bica de entrar no crédito de carbono. E o crédito de carbono é assim, você existir, você já está devendo. Você respirar, você já está devendo. Você comprar um picolé, você já está devendo. Então, assim, tudo que você fizer, você já está em débito. Ou seja, as coisas mais normais você não pode fazer. Por quê? Não é que a gente está te punindo, é que a gente está dando prêmios para as pessoas que estão salvando a natureza. Entendeu? Tem uma pegadinha aí. E aí ela fala, a mocinha lá, ela tem 4,3, se eu não me engano, nesse momento aí. E ela fala, eu preciso de 4,5 para conseguir comprar essa casa, senão eu não vou conseguir. O irmão dela fala, como é que você vai conseguir? Ela fica cheia de inveja das pessoas que têm pontuação. Ele fala, cara, ninguém é tão feliz assim. Que é uma frase também óbvia, né? Ninguém é tempo todo feliz, né? Existe uma falsidade e a mentira sempre é um problema, sempre é um problema. E aí para ela conseguir os pontos, ela vai contratar uma assessoria tipo um marqueteiro, assim, que ajuda a ganhar pontos, né, nessa realidade aí distópica. Aí ele mostra gráfico, esfera de influência, nossa, você conhece muita gente legal, só que olha só, tem muita gente que tem pontuação baixa que você tá convivendo, é melhor você se separar dessa gente, ficar mais com o pessoal de pontuação alta, porque essa coisa de ficar andando com esses deploráveis, aí já ouviram essas coisas? Isso aí não é legal, então para você se dar melhor, é melhor você andar com as pessoas de pontuação alta. E a gente sabe que entre essas pessoas está o irmão dela, o próprio irmão, né? E a gente também percebe que já existe todo um ecossistema em torno desse negócio de pontuação, Então, também tem isso, né? O ser humano sempre dá um jeito de transformar as coisas em negócio, né? Então, tem que ficar ligado nisso. Isso me lembrou um vídeo, que eu até vou pedir pro editor colocar aí, de um moleque eu até achei que era falso, assim. Ainda hoje eu tenho 90% de certeza que é verdadeiro, mas não tenho 100 não, porque não é possível que alguém seja tão estúpido. Mas pensando bem como a gente anda hoje, existe também
uma pesquisa que diz que 75% das crianças querem ser influencers. Elas não querem ser astronauta, elas não querem ser engenheiro, não querem ser, sei lá, construtor, nem ator mais, e cantor, e músico, que pelo menos você tinha que ter alguma habilidade, assim, né? Por exemplo, ser músico não é assim também, você sair, você tem que dedicar um tempo. Agora, para ser influencer, você não precisa ser nada, você precisa ser um cara que as pessoas acham que tá encaixado ali naquele negócio. Enfim, e aí esse rapaz, ele fala que, não, eu não ando, eu me afastei da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, sei lá, dos mais próximos, de alguns amigos, porque eles não têm muitos seguidores. Eu não ando com gente com poucos seguidores. If they had followers, they'd be here right now. You talking about your mother? I mean, my mom has more followers than my sister. It's your mother. What difference she make? What do you care if she has followers or not? It's your mother. Can anyone tell me like what I would talk to my mom about if she's not going to be making me relevant? E cara, aparentemente é verdade, esse cara pensa assim mesmo. Claro, sempre teve imbecil no mundo, isso não é novidade. Mas isso está sendo premiado, isso está sendo louvado. E é isso o que mostra a série quando diz que, ó o que a gente pode acontecer se a gente ficar forçando as pessoas a terem incentivos sociais para fazer esse tipo de coisa. Então esse é o grande lance. E aí, de novo, eu volto na Tabata. Pode ser que eu acho ela uma fofinha, não sei o quê, ela é super legal. Não tenho nada contra a vida dela, ela tem uma vida lá, até mérito, ela tem mérito, ela foi lá, sei lá, campeã de não sei o quê. Só que a gente não pode separar isso, especialmente quando vai votar. Ela pode ser uma pessoa ótima, só que eu não vou votar nela porque ela tem um coração ótimo, eu vou votar porque ela tá fazendo algumas leis, algumas coisas, alguns projetos que vão mudar a minha vida. E essas coisas que ela tá propondo são perigosíssimas, e é uma coisa que vem daquela turma toda que ela é financiada. Fazer o quê? Não tem como, ela foi financiada pelo Lehman para ir para Harvard. Harvard já é um antro de um monte de coisa. Aí você tem um monte de gente internacional bancando. Claro, é um movimento político, ninguém é tonto aqui de achar que um dia ela acordou e pensou nessas coisas. Ela foi convencida de que aquilo é bom, eu acho até. Eu não acho que ela faz por mal. Só que, cara, não importa o que ela faz por mal, vai fazer o mal. Ninguém, de boa intenção, o inferno tá cheio. Então, assim, não dá, esse tipo de coisa é muito totalitário e não é o único, né? O partido dela e todas essas coisas sempre tem esse pensamento mais totalitário, não tem como. Mas enfim, voltando pro nosso filme, então, a gente vê que essa realidade tá próxima da gente e as pessoas estão querendo botar isso cada vez mais. E a gente vê, na China já tá funcionando. Enfim. E aí, já passou o filme do rapaz lá? Se não passou, passa agora. Se já passou, tudo bem, vocês já viram. Você precisa conviver mais com as pessoas de qualidade, diz o assessor, né? O assessor dela que quer aumentar essa pontuação, ele fala, você precisa viver com pessoas de qualidade. Olha só, pessoas de qualidade. Para começar, o que é qualidade, né? Qualidade em si é uma palavra meio vazia, pelo menos eu nem fui pesquisar no dicionário exatamente o que está escrito lá, mas assim, para mim, qualidade, que qualidade é, né? É diferente de pessoas de virtude. A virtude é uma qualidade positiva, você já sabe o que é, mas a qualidade, pessoas de qualidade. Qualidade para quê? Pessoas que têm pontuação alta só, nesse caso, é a qualidade que ele está dizendo. Então isso também é uma coisa que o marketing usa muito, essas palavras que não têm significado, mas que parecem muito, olha, eu só quero o seu bem, que você conviva com pessoas de qualidade, né? Tipo, seu irmão não é uma pessoa de qualidade, mesmo que ele te ame, mesmo que ele seja uma pessoa que queira o seu bem. Pessoa de qualidade é aquelas pessoas interesseiras que estão ali do seu lado, só que tem pontuação alta. Enfim. Bom, aí ela chega no trabalho, aquele amigo que separou, que tava meio de mal da galera, ele não consegue entrar no trabalho, então já tem um efeito na vida prática, né? O cara é proibido de entrar no trabalho porque o ponto dele já tá baixo, olha só. Já pode misturar crédito de carbono e crédito social nisso aí, que é isso que vai acontecer. Se você não tá ali fazendo tudo que o pessoal quer, você tá fora da sociedade, né? E aí é engraçado que o assessor fala, não, ela tenta forçar uma barra, compra umas coisas pro pessoal que tem mais pontuação, compra um croissant pra mocinha. E o assessor fala, não, cara, você não pode forçar a barra, você tem que ser você mesmo. Aqui é um absurdo ali, né? Você tá olhando, tudo que ela não pode ser é ela mesma. Se ela falar qualquer verdade, ela vai
perder ponto adoidado. Então, o que ele tá dizendo com ser você mesmo, e isso, muito coach faz essa jogada aí, seja você mesmo, quer dizer, seja a pessoa que eu acho que que é a pessoa boa pra você, não é você de verdade. Se você for você de verdade também, não vai dar bom. É você disfarçar para que as pessoas acreditem de forma verossímil que você é o que elas querem que você seja, não que você seja o que você é. Quem ama você pelo que você é são as pessoas realmente que te amam. Essas pessoas não te amam, que estão lá fora. Aliás, isso serve pro Instagram, isso serve pro Twitter, serve aqui até pro YouTube. Quando vocês me xingarem. Eu acho legal vocês me xingarem, eu acho engraçado, mas assim, não perco 1 minuto de sono, porque nada contra vocês, mas assim, se o meu melhor amigo, ou se a minha esposa, ou se meus filhos começarem a me xingar, aí eu começo a pensar melhor, tá? Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui, de qualquer jeito. Bom, vamos lá. O que não quer dizer também que uma dose de, eu não diria hipocrisia, mas de gentileza, de civilidade, sempre com verdade, né? Você não vai fazer uma coisa mentirosa, mas assim, vou esperar, não precisa ser o sincerão. Sincerão também é uma coisa que... né? Não precisa. Então, assim, primeiro, vê com quem você tá falando. É alguém que realmente vai te ouvir e vai mudar e vai ser importante? Se não... Você acha que aquele momento, aquela pessoa não vai dar... Reza por ele, sei lá, faz alguma coisa diferente, porque você ficar de sincerão, eu falo mesmo, não sei o quê, também é um mala, isso aí não precisa e não vai mudar nada, você não quer o bem do outro, você só quer mostrar como você é o fodão, que sabe falar a verdade pra todo mundo, de um jeito direto. Então, assim, sempre, acima de tudo é o amor, é você saber ter caridade. O amor e caridade são coisas, né? É a mesma coisa. Quer dizer, o amor, a gente tem tantos jeitos de ler a palavra amor hoje que eu acho que melhor é a caridade nesse caso. É você ter caridade com o outro. Fala, o que eu vou fazer que vai melhorar mesmo aquela pessoa? Até mesmo que seja uma crítica, mas que seja feito com caridade. Então, todos os nossos atos a respeito do próximo tem que ter nesse fundo a caridade, né? Senão você acaba soberbo, você vira um fariseu apontando a mão para todo mundo, apontando o dedo para todo mundo e não olhando o próprio, como é que é o nome daquilo? A própria trave no olho, né? Enquanto você tá apontando lá o cisco do seu irmão. Bom, e aí a gente descobre finalmente que uma dessas pessoas com pontuação altíssima é amiga de infância da nossa mocinha. E essa amiga convida a nossa heroína para ser madrinha de casamento. E aí ela fala, nossa, é a minha chance de aumentar minha pontuação e conseguir a casa lá. Só que quando a madrinha liga, a amiga liga, ela se transforma, ela fica infantil, ela fica... amiga! Aquela coisa... E aí, cara, você olha aquilo ali e você vê, cara, no Instagram tem um monte de gente assim, o negócio tá assim mesmo, tá muito perto disso. Então, assim, seja você. Eu vou dar a mesma coisa que eu acabei de falar que o cara fala errado, mas seja você de verdade, né? Tipo, essa infantilização, é um negócio que, pelo amor de Deus, né, gente? A gente não precisa disso. O mundo tá aí, tem tantas coisas bonitas, tem tantas coisas legais pra gente viver. Ficar se infantilizando, os caras com 30, 40 anos lá, berrando que nem criança, fazendo coisinha. Jovens envelheçam. Aliás, velhos envelheçam. É legal, a maturidade te traz um monte de coisa boa. É chato, às vezes você fica meio cansado de fazer as coisas, mas de resto é muito legal. E aí, quando você vê claramente que a nossa heroína não tá feliz pela outra, ela tá pensando na recompensa, apesar dela se auto-enganar, ela acredita mesmo que ela tá feliz pela outra também, que a recompensa é só um ganha-ganha, como ela fala. Mas na verdade, a Ney, que é a Naomi, né, a amiga dela, tanto a Ney quanto a nossa heroína, eu não lembro o nome dela, acho que nem sei se aparece no negócio, mas... As duas, acima de tudo, tá o interesse delas. A Naomi tá com o interesse de chamar uma mocinha que nem é tão pontuada para falar sobre ela, o quanto a Naomi foi uma grande amiga desde criança, que tava lá com o ursinho, que uma fez para outra, não sei quem que fez para outra, e que aquilo, né, mostra o quanto a Naomi é humana, né, o quanto ela gosta
das pessoas, porque os valores continuam os mesmos, as pessoas sabem o que é bom, só que elas disfarçam e buscam o que é ruim, mas no fundo ela tem esse valor de, olha, eu tenho uma amiga de infância, uma amiga que realmente eu ajudei muito e que me ajudou muito. Inclusive, quando o irmão fala que acabei de descobrir aqui, através do nosso editor, que é Lacey, o nome dela, da principal. A Lacey descobre, ela fala pro irmão, imagina, a Nenê nunca ficou com um namorado nenhum meu, ela nega mesmo uma realidade que ela mesmo sabe, depois no futuro, né, quando ela tá no casamento, a gente vai descobrir que ela sabia mesmo, mas ela engolia, por quê? Porque aqueles pontos eram muito importantes pra ela. E aí ela treina o discurso, chora, é tudo muito teatral, você vê que ela não tá emocionada, é tudo da boca pra fora, como a sociedade inteira tá assim. Aliás, a nossa sociedade tá assim, tudo tá assim. Então, a busca da verdade é muito... A gente tem que retomar isso como um valor. Tipo, falar a verdade, ainda que às vezes machuque, principalmente para as pessoas que a gente ama. Então, e é difícil, viu? Vou falar, eu tenho filhos, é difícil você desagradar, mesmo sendo filho, que a gente tem que ser firme, não sei o quê, porque a gente vive nessa sociedade que desagrada. Ai, aquilo falou uma coisa, ai, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que lutar contra isso mesmo. E não se ofender também quando ouve uma verdade. Mesmo que na hora a gente fique assim meio chateado e tal, pensar, rever, olhar pra si mesmo e falar, pô, será que isso que a pessoa me falou é verdade mesmo? E se for, você falar, bom, então preciso mudar alguma coisa aqui, né? Porque tem essa diferença da teatralidade, né, dessa coisa teatral, com o savoir-faire, você saber, você tem uma habilidade social ali que você até fala uma coisa um pouco exagerada pra falar bem de alguém, não sei o quê, que aí você... Mas aí tem todo um charme, que nada disso, nenhuma dessas pessoas no filme tem, na série, nenhum deles tem, porque é tudo muito falso, e mesmo o que poderia ser assim, uma coisa civilizada, ela não é bem encaixada ali, né, porque às vezes, né, a gente pode, sei lá, fazer um agrado pra alguém, falar alguma coisa um pouco mais do que ela merece, mas só pra falar assim, pô, vai, segue aí que você tá no caminho certo, sei lá, uma coisa assim. E aí, a Lacey briga com o irmão e vai pro casamento da mulher, que fica em outra cidade, bem distante. E aí, quando ela vai, ela já começa a ter um dia de cão. Então ela sai, dá uma topada numa mocinha que tem 4,8, né, uma moça com uma pontuação alta. A moça com a pontuação alta fica irritada, dá uma nota baixa pra ela já começa, pô, mas foi sem querer, aí é que tá, né, você viu? Esse tipo de pontuação é fogo, porque as pessoas são premiadas por serem mesquinhas, e as pessoas generosas são as que mais se ferram, porque a generosa vai dar um ponto alto, e a mesquinha vai dar um ponto baixo, e a generosa vai receber o ponto baixo e a mesquinha vai receber o ponto alto da generosa. Então, é sempre um perde-perde, não tem como, entendeu? Então, bom, ela dá a topada na mocinha, aí o motorista que vai com ela dá uma nota baixa também, porque ela fica falando com a Nenê lá, a Nenê fazendo yoga, aquele clássico, e aí ela gritando com a Nenê, ai, linda, né? O cara... acha irritante, a mulher dá uma nota baixa, então ela já começa a chegar, a nota dela começa a ficar um pouco próxima de ficar muito ruim. E aí o voo dela é cancelado. Ela falou, o voo foi cancelado, mas tem um voo aqui para daqui a 3 horas, não sei o quê. E ela falou, que bom, então vou lá. Ela fala, putz, a mocinha do atendimento lá do aeroporto fala, mas só pessoas acima de 4.2 podem embarcar no voo que vai partir. E você tá com 4.18. Falta, né? Infelizmente eu não vou poder te deixar. Ela fala, mas é 18 para 20, são 2 pontinhos. Não tem como. Aí é aquela história que a gente também chega na tecnocracia, né? Tudo, não existe aquela malemolência, aquele jogo de cintura de você olhar, pô, a menina teve um dia ruim, tomou umas coisas, vamos lá, deixa ela. Não, porque até, mesmo que ela quisesse, porque é o sistema, mas no fundo, aquele poderzinho faz bem pra mocinha lá da companhia aérea, e ela acha legal ver a outra se humilhar, tudo isso, né, nas entrelinhas, e aí ela fica, solta um palavrão, e aí, soltou um palavrão, dançou, veio já a polícia lá do aeroporto, e já dá uma punição pra ela, que todo o ponto negativo que ela receber, ela vai receber em dobro, e ela ainda vai perder 2 pontos, sei lá quantos pontos, durante 24 horas ela vai ficar com essa pontuação menor, e aí, né, você já viu que
vai cagar. Ela tem que ir pro outro lado do país, não consegue pegar um avião, e aí ela tem que alugar um carro e dirigir, sei lá, 9 horas pra chegar do outro lado. Só que quando ela vai alugar o carro, ela tem uma pontuação ruim. Então ela não pode pegar o carro legal, ela tem que pegar um carro ruim. E o carro ruim é todo cagado. E aí tá com uma língua bizarra lá, eu não sei se tá em russo, que língua que tá. E aí ela chega no carro dirigindo aquela negócio velho, né? Velho pra ela, né? Pra gente é até todo moderninho. E aí ela fica sem bateria, porque são 9 horas de viagem, né? É um carro elétrico, obviamente. E aí quando ela chega no posto lá de energia, né? O conector não encaixa. Aí eu lembrei tanto da Apple, como eu amo a Apple, né? Que eu já fui Apple maníaco, inclusive, nos anos 2000. Mas esse tipo de coisa do conector não encaixa, que delícia. Eu realmente me identifiquei com a mocinha. E aí ela não tem o conector, porque o carro é de um modelo mais antigo. E aí ela vai pedir pro cara, o dono lá do posto, o cara é super mal criado com ela, mas ela é fofa, porque ela não pode perder ponto. E aí o cara dá um ponto baixo e ela fala, pô, mas eu não fiz nada, eu fui legal com você. Ele fala, mas nossa interação não foi muito, nada demais. Por isso. E aí, ela só vai se ferrando, não acha o conector, não tem conector e o adaptador, e aí ela tem que pedir carona. Aí ela já tá cagada, né? Já tá toda ferrada. Mas aí ela encontra uma personagem muito interessante, porque ela fica pedindo carona, ninguém dá carona pra ela, até porque a pontuação dela tá baixa, as pessoas ficam meio com medo. E aí ela encontra uma tiazona Red Pill que para, e mesmo assim, a única pessoa que para pra ela, e ela hesita porque a pessoa tem a nota baixa. Olha só, né? Também, como pros outros, é bem escrito esse negócio aí. E aí ela hesita e ela entra no caminhão mesmo, né? A moça tá num caminhãozão lá e começa a conversar. E ela fala, nossa, mas você com essa pontuação baixa, a Lacey, né? Você com essa pontuação baixa parece tão normal, né? Eu achei que as pessoas com essa pontuação, que ela tinha tipo 1 ponto alguma coisa, era bem baixo. E aí mostra também que quando a gente conhece uma pessoa de verdade, né, quando você não tá nessa coisa só virtual, ou quando você não tá na superficialidade, no Twitter, você acaba vendo a humanidade daquela pessoa. Por isso que esse mundo virtual, digital, tal, é perigoso em certa maneira, porque você tá vendo só o que a pessoa tá mostrando, e nem sempre o que ela tá mostrando é o todo dela, né? Então, existe uma coisa na presença, apesar de eu acreditar em amizades virtuais, e até em amores virtuais, acontece mesmo, porque a pessoa também tá ali, né, de certa forma, mas você perde a coisa da presença. Vocês já devem ter passado por isso, alguém que você acha na rede super legal e de repente você vai conhecer uma pessoa apagada, tem algo ali na presença que você não sabe explicar, ou vice-versa, né, uma pessoa super na rede social, não tem graça nenhuma, mas quando você conhece, nossa, cara, que pessoa interessante, não sei o quê. Então, você conhecer o outro, você realmente, uma forma de amar é conhecer, né? Quanto mais você conhece, você compreende até as coisas boas e as coisas ruins. E aí a Red Pill lá, ela explica que ficou assim, ela era que nem, eu era que nem você, eu tinha uma pontuação 4.8, sei lá, mas eu perdi, o meu marido teve câncer e aí a realidade bateu a porta, e aí eu tive que fazer de tudo para ele conseguir uma vaga, e ele perdeu a vaga, porque ele não tinha uma pontuação. E aí eu liguei o foda-se mesmo, depois que ele as pessoas começaram a se afastar, porque nenhuma relação dela era uma relação real, uma relação de verdade, de amor, de amizade, de carinho, né? Então, ela falou, e aí, e na boa, eu tô mais feliz agora. Dá pra ver que ela é uma pessoa leve, que ela não precisa se preocupar com tudo. A gente não gosta da verdade, é difícil, né? Ela muitas vezes é incômoda. Quando a gente consegue lidar com isso e falar assim, bom, deixa eu ouvir com o coração aberto e tal, e aí as coisas acabam, você fica mais leve mesmo, você fica mais perto da verdade. Jesus era a verdade e ele foi crucificado. Então não é muito agradável à primeira vista, né? Quando você ouve uma verdade assim na sua cara. Então, bom, aí ela se despede da moça ainda a uns 50 quilômetros da cidade e pega carona com os fãs de uma série lá, que ela tem até que mentir, que também é fã, pra conseguir a carona, enfim. E no meio dessa viagem, a amiga liga pra ela e desiste de chamar porque ela tá com uma pontuação baixa, óbvio, porque a amiga
amiga não era amiga, tinha um interesse, né? E aí elas tretam e as duas perdem o verniz, porque a amiga, que é toda fofinha com todo mundo, ela não tá nem aí pra ser fofinha, ela só é fofinha com quem interessa. Com a mulher lá, que ela já não tinha mais nada a ganhar, ela mandava se ferrar, virou uma treta de louco. E aí a gente pensa, né, pra que serve a amizade? Pra Santo Tomás de Aquino, por exemplo, a amizade é um conceito central na ética e na filosofia. Ele desenvolve essa ideia de uma maneira, assim, totalmente influenciada pelo Aristóteles e pelos antigos pensadores, ou seja, a amizade é um negócio que desde a Grécia as pessoas, né, pensam a respeito disso, o que é realmente ser um amigo. Ele considera a amizade como uma virtude moral que envolve benevolência mútua entre as pessoas, né, desejando o bem um ao outro, isso é quase óbvio, né, e ele vê isso como uma forma de caridade, por isso que eu falei, a caridade é fundamental na amizade. Porque, no fundo, a caridade é o amor, né? O amor ao próximo. Só que é o amor orientado para Deus e para os outros. Então, para ele, a amizade verdadeira é aquela que se baseia num bem comum, especialmente no bem moral e espiritual. Algo maior, né? Algo que vai além dessa coisa mundana aqui, né? Aí ele distingue entre diferentes tipos de amizade. A amizade do prazer, que é baseada na satisfação, é óbvio, também o nome já diz tudo, né? O prazer que os amigos encontram um no outro, o que não tem problema nenhum existir, essa amizade do prazer também. Você encontrar um amigo e ficar feliz de encontrar ele, né? O problema é quando para por aí. Aí tem a amizade de utilidade, né? Que é baseada nos benefícios, né? Que é exatamente essa amizade das duas aí. E que também não é um problema em si. Você ter alguma coisa que o seu amigo pode dar e vice-versa, você dá pro seu amigo, não tem problema nenhum. Agora, a principal e a mais legal, a mais elevada, é a amizade da virtude, que é baseada na admiração mútua pelas virtudes do outro e na busca do bem comum. Ou seja, um vai buscar, por isso que a verdade é importante, vai buscar com que o outro seja mais virtuoso. E aí um vai dar bons conselhos, vai falar verdades e tal. No caso das amizades do filme, elas são totalmente de utilidade e um pouco de prazer, a gente pode colocar nessa série. Quando uma fala a verdade para outra e para de mentir para si mesmo, é porque elas já não são nem mais amigas, né? Ao contrário da mulher do caminhão, que conseguiu trazer algo bom dessa experiência, a nossa amiga vai pro casamento, fala um monte de coisa, na verdade algumas verdades, mas ela é levada pelo ódio e não pelo amor. Então ela enlouquece de verdade aí, enlouquece externamente, porque antes a loucura dela estava mais interna, e ela termina o episódio presa com um colega de cela na frente e os dois xingando o outro. Aliás, são xingamentos muito bem bolados, muito bem bolados. O cara que escreveu muito bem. Xingando o outro e acaba assim, um xingando o outro. E a última palavra é fuck you, bem grande, assim, um falando pro outro. E é isso, né? O ódio toma conta. Se você não deixa o amor entrar, o ódio toma conta. E eu acho que essa é a moral da história desse Black Mirror. E Black Mirror significa espelho negro, vocês devem saber, né? E é uma referência às telas, às nossas telinhas, né? De dispositivos digitais. Aliás, eu estou com duas aqui na minha frente, como os smartphones, as TVs, né? E eles criam uma espécie de espelho negro, que é interessante porque espelho, né? A gente deveria se ver, mas nesse espelho negro a gente tá vendo talvez o pior da gente, tá mostrando e vindo uma coisa horrível, que se você não tomar cuidado vai virar essa sociedade aí que eles mostram. O criador do Black Mirror foi influenciado por The Twilight Zone, que é muito bom, além da imaginação. É aquela série clássica que eu acho que, não sei se os mais novos ainda conhecem, mas é uma série que fez muito sucesso nos anos 80 e antes, nos anos 50, 60, 70, sei lá, também tinha uma versão dela. O primeiro episódio de Distopia aqui do canal Quinto Elemento, né? Procurem lá, Distopia. Ele foi muito inspirado em Admirável Mundo Novo, 1984, e no próprio Black Mirror. Procurem nas nossas playlists, tem uma playlist lá de Distopia, o primeiro episódio, que é O Maravilhoso Mundo do Sr. W, eu não sei se tá esse o nome exatamente, mas dá umas olhadas lá nas distopias que são legais. A gente se inspira também no Black Mirror, não só, mas também, né? A tecnologia é um instrumento, a gente tem que lembrar que não é um problema em si.
Se a gente usar o instrumento para o bem, é super legal. Mas a gente também tem que lembrar que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades, como diria o Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha. Então, a gente precisa sempre ter muita responsabilidade para mexer com algo, né? Você está falando em tecnologia, você está falando na bomba atômica, você está falando no controle da informação de milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas. Você está falando de coisas muito que mexem com a vida do indivíduo, que mexem com a nossa cosmovisão do mundo. Então, ninguém aqui é contra a tecnologia em si, a gente usa o tempo todo. Só que como você está usando, né? O que você vai fazer com isso? Essa sempre foi o nosso grande problema, inclusive no Jardim do Éden, lá, quando a tecnologia da maçã, vamos dizer assim, era basicamente você querer ser como Deus, você querer controlar o mundo e acima de Deus. E isso sempre dá merda. É o que eu falei, acredite ou não na existência de Deus, você viver assim sempre dá merda, achando que você é mais do que Deus. Então, e vocês? O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que as coisas podem melhorar, piorar? Vocês são otimistas ou pessimistas quanto ao nosso futuro? Comentem, compartilhem, dê muitos likes, avaliem com 5 estrelas, façam tudo isso que eu falei que é horrível. Mas vai ser legal pra gente, porque aí mais pessoas podem ouvir os nossos recados aqui, que a gente faz com o coração e a gente quer o bem de vocês. Pode ser que a gente até esteja errado, porque, né, a gente pode errar. Mas a gente faz com a melhor das intenções, que nem a Tabata. Então é isso aí. Um grande abraço. A gente se vê no próximo Cine Quinto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.